Leandro Quesada, Gabigol é do Flamengo? Eu não posso afirmar isso porque não há assinatura ainda, né? A assinatura que vale a caneta no papel envolvendo Internacional e Flamengo. Mas essa é a tendência, só se acontecer algo extraordinário até terça-feira para que a consumação não aconteça, para que o fato não seja concretizado. Ontem o Flamengo venceu Volta Redonda pelo Campeonato Carioca e duas figuras importantes da cúpula de futebol, que são os caras que negociam, né, as contratações, o Spindel e o homem forte do futebol, né, o Marcos Braz, não estiveram no Maracanã porque eles seguiram para Milão, na Itália. Estão nesse momento na Itália. A expectativa é que segunda-feira, no mais tardar na terça, a coisa realmente esteja totalmente confirmada. Em agosto, por volta de agosto, início de setembro, havia uma possibilidade do negócio sair por 16 milhões de euros. Só que aí o Flamengo foi, né, crescendo na Libertadores, foi para a final, depois a gente sabe o que aconteceu, ganhou o Campeonato Brasileiro. A Inter, né, espertamente falou, opa, pera lá, dá pra gente arrancar um pouco mais de dinheiro aqui, porque a gente investiu muita grana no jogador que custou muito, custo-benefício terrível, não fez absolutamente nada na Internacional. Então cresceu o olho, né? No popular cresceu o olho para tentar arrancar uma grana a mais. Então de 16 foi para 20. Aí negócio é assim, né? Tava 16, foi para 20, o Flamengo chora um pouquinho, o negócio deve ser fechado em torno de 19 milhões de euros. Não sei, essa informação ainda ninguém sabe, porque é isso que vai ser tratado pelo Spindel e pelo Marcos Braz, se fica com 100% ou 90% dos direitos econômicos do jogador. Ou seja, a Inter ainda ficaria com uma pequena fatia, com a 10ª parte dos direitos econômicos, numa venda futura, se isso acontecer. A Internacional teria aí mais uma graninha, porque imagina-se o seguinte, né? Se o Gabigol continuar arrebentando, daqui a pouco ele pode valer muito mais do que esses 20, 19, 18 milhões. Então a Inter tentaria recuperar parte do alto investimento que fez. Acho que o Flamengo está muito bem encaminhado, porque entre Flamengo e Gabigol está tudo certo. O Gabigol quer, o desejo dele é permanecer no Flamengo. Agora a situação é Internacional e Flamengo. Agora a gente não pode bater o martelo e falar que está tudo certo, porque enquanto não coloca, repito, a tinta da caneta no papel, não dá para falar isso. Se o Gabigol não jogar no Flamengo, ele vai jogar onde? A pergunta é essa. No Brasil? No Brasil, em qualquer time, né? Não tem concorrência. Você pode falar que ele vai jogar no Flamengo porque não tem. Não tem proposta O que ele, o staff dele e a Inter esperam? A janela, que tá acabando, tá terminando o mês. O mês acaba essa semana. E não apareceu ninguém. Então você fica esperando, um Harry Kane se machuca no Tottenham. Aí o Mourinho vai lá, poxa, será que ele vai levar o Gabigol? Não, que é o William José. O Suárez se machuca no Barcelona. O Gabigol adoraria, né? Tal, galera, Barcelona, tal. Será que vai ter um telefonema? Vai ter uma proposta? Não aparece. Quem poderia levar, contratar, pagar mais do que o Flamengo, não tá ligando, não tá se interessando. Por mais que o Gabigol tenha feito uma temporada espetacular no Brasil e na América do Sul, o grande mercado europeu, os gigantes da Europa não tiveram interesse por ele. E vai fechar a Então janela aí o que acontece? Vai terminar a janela, o que vai fazer? A Inter, Gabriel, vou ficar no Flamengo. Tem outro detalhe. O Christian Eriksen, que joga no Tottenham, ele está sendo contratado pela Internacional, 20 milhões de euros. Então já deu para imaginar que a Inter fala, poxa, vamos já negociar essa história do Gabigol aí, pegamos os 20 milhões e já contratamos o dinamarquês, né? O Eriksen é dinamarquês, é um meio atacante. Então o negócio tá por aí. E aí o que o Rodrigo falou, ninguém apareceu, quer dizer, apareceram algumas sondagens, mas querendo oferecer uma grana que está distante daquilo que a Internacional quer. E entre nós, gente, 20 milhões de euros pelo Gabigol, eu não acho pouco, não. Mas tem uma coisa... Pelo custo-benefício, pelo que ele... pouco, não acha muito. Não, eu não acho muito. Pelo custo-benefício, o cara ele foi artilheiro de 2 campeonatos brasileiros, gente. A gente está falando agora do Gabigol no Flamengo, ele foi artilheiro no ano passado no time do Santos. Sim, goleador. Foi fundamental, fez os 2 gols da vitória, da virada contra o River Plate. Mas a Europa não acredita mais nele. Não acredita, infelizmente. Quando ele depois da temporada passada... Ele vai ter que ir para a Europa, isso é impressão, não é informação. Informação é o que Sada deu. Se ele quiser recuperar o prestígio dele na Europa, ele vai ter que aceitar uma proposta de um time médio, que dispute a Liga dos Campeões, a Champions, tentar fazer nessa competição, nesse time, o que ele faz mais ou menos no Flamengo. Não precisa fazer 50 gols no ano, não. Ele tem que fazer gol.
Aí ele começa a recuperar o prestígio, porque lá na Europa parece-me que a visão é essa. Ah, ele joga lá, aqui ele não joga. Tanto é que é verdade, não apareceu nada. Tanto é que ele... O West Ham teve um flerte que não avançou. O Chelsea. Mas o Chelsea, muita gente desmentiu. Disse que na verdade foi um balão de ensaio. Teve um outro time que tem dinheiro na Inglaterra, mas não é um gigante. O Crystal Palace fez uma sondagem. Agora entre nós, né? Sondagem, né? Aí não dá, né? E a Inter, no mercado interno, a Inter, quando o Gabigol explodiu, estava no auge aqui, a Inter chegou a falar assim, não, o preço agora é de 35 a 40 milhões de euros. Sim. Aí a gente até chegou a fazer programa e discutir. Será que pro Flamengo vale pagar 30 milhões ou mais? Aí começa o negócio a ficar salgado até pro Flamengo que tá endinheirado. Aí não, Imagina, 35 aí o Flamengo acho que não pagaria. Não, peraí, vou tentar, sei lá, o Ibrahimovic que foi pro Milan, alguma outra coisa. E a Inter hoje não consegue. A janela passou. A Inter, ninguém vai pagar 35 milhões lá. Nem o West, nem Chelsea. Se é que o Lampard, de fato, teve algum interesse nele. O que é melhor para o Flamengo. Então, e aí o Flamengo chega agora numa situação... Para ele também, viu? Para ele também? Porque se ele jogar bem aqui, for para a seleção e conseguir mostrar alguma coisa, for à Copa do Mundo, ele é novo. Aí ele começa a recuperar prestígio. A verdade é que ele foi mal lá. Então, se bobear, o Flamengo ainda consegue fechar com o Gabigol por um valor menor, pelos 16 do começo. Que ele vai passando o tempo, ninguém chega lá e contrata e oferece, o Flamengo quer pagar 20... Aí ele já começa assim, olha... Não, menos de 18 não paga, Rodrigo. Então, mas se não e um Inter detalhe, vai fazer o quê? ele já tá na lista de inscritos do Campeonato Italiano e da UEFA, né? Da Europa League. Ele já tá lá. Se o negócio não for concretizado, tem que se apresentar. Segurança, porque né? O empréstimo acabou, né? Oficialmente o empréstimo acabou. Mas para jogar não, porque enquanto esteve na Inter de Milão e no Benfica em Portugal, não jogou. Ah, mas não fez gol porque não entrou em campo. Eram poucos minutos. Não teve oportunidade. Por que será? Pioli, Por quê? Vitória. Porque ele não convenceu as pessoas que estavam lá nos treinamentos. Ele era mais marrento, ele também aprendeu. O cara está aprendendo. Tem 23 anos de idade. Que ele é um finalizador excepcional, todos nós sabemos. Ele teve um ano de ouro no futebol brasileiro com o Flamengo. Acho que caiu a ficha. Ele joga num time muito forte, um time que leva a bola para ele fazer o gol, ele é participativo, ele é bom jogador, indiscutivelmente, não é gênio. O Bruno Henrique, eu acho, por exemplo, que é muito mais jogador que ele, mas para finalizar ele é muito melhor. Então não dá para discutir qualidade dele. Só que na hora que ele teve que comprovar essa qualidade no mercado, no melhor mercado do mundo, que é a Europa, ele não conseguiu. Ele não foi nem mais um, ele não foi nada. Então é duro você convencer. O Gabigol cometeu um erro. Eu estava acompanhando a seleção olímpica antes da estreia no Rio 16, né? O quarteto de ataque era Luan, que está hoje no Corinthians, Neymarzinho, Gabriel Jesus e Gabigol. Meu Deus do céu. Olha só o quarteto. Essa seleção olímpica... É um timaço. Não, mas todos eles caíram de produção depois. Caíram. Vale matéria isso. E agora tem que recuperar, inclusive os 4, né? Sim. Bom, de todos, o Gabigol foi o que se recuperou. O virou bronze. Mas o que eu quero dizer é o seguinte... Gabriel Jesus está bem agora. O que eu quero dizer é o seguinte, naquele momento, eu lembro que o presidente do Santos era o Modesto, né? Ele só não foi para a Juventus porque a Inter pagou coisa de 2,5 milhões a mais. E o Gabigol já tinha uma parte. Ele errou de time, porque a Juventus já estava voando na Itália. É diferente um jogador sair do Brasil para jogar num clube vitorioso. Eu não estou comparando o tamanho, porque a Internacional é um clube gigantesco, tá? Como o Milan também. Os dois são, só que estão numa fase ruim. Já foi, inclusive, a capital do mundo do futebol, Milão. Mas ele errou de time. Se ele tivesse ido para a Juventus de Turim, Preto, talvez a gente não estivesse nem falando agora do Gabigol no Flamengo. Ele não teria o Flamengo na vida dele. Tem que agradecer que apareceu o Flamengo na vida dele também para ajudar a crescer o futebol. Ele errou de time. Se ele tivesse ido para a Juventus, a história seria diferente. Mas o Quartarolo acho que tocou num ponto importante. Agora tem que continuar no Flamengo jogando muita bola e seleção brasileira. Porque se ele vai para a seleção, disputa eliminatória, o Tite tem que dar uma chance para ele, é verdade. Sendo titular, e eu vejo capacidade para ele ser titular, como o Bruno Henrique também, aí já esses 20 milhões se transformam em 25, em 30, em 35, e alguém lá na Europa pode de repente falar, pô, esse é o cara que não deu certo, vamos tentar trazê-lo de volta para cá. Esse era um assunto que eu ia levar para você, Simon. Gabigol, Flamengo ou Inter de Milão, mas com o futebol que jogou na temporada passada no Flamengo, já é um jogador da seleção brasileira? É, sem dúvida nenhuma. Ele, quando pintou no Santos, me encantava muito. Eu digo, esse é o cara. Só que foi para a Europa, não deu certo, até em virtude dessa marca que o Quartarolo falou. Marrento, chegou lá, não jogou,
né, no futebol italiano, foi pro futebol português também não, veio pro Brasil, no Santos arrebentou e ano passado arrebentou a boca do balão, um finalizador exímio, né, decidiu a Copa Libertadores da América, sabe fazer gol e ele retribui, né, o valor alto que o Flamengo está investindo, ele retribui em gols. O negócio dele é fazer gol. Agora ele tem que ficar no Flamengo. Para mim, a melhor opção dele é ficar no Flamengo, ir para a seleção brasileira. E evidentemente que se ele continuar fazendo gol assim, não tem. O apelo popular, a voz do povo, a caixa de ressonância que é aqui no Rio de Janeiro, não tem como o Tite chegar e dizer, não vou levar o Gabigol. Não. Vai levar sim. Se ele fizer gol como ele fez no ano passado, tem que levar, né? E aí ele pode resgatar essa credibilidade a nível mundial, porque bola ele tem para isso. Antes de eu ir pro